No nosso plantão médico de hoje, a gente vai falar de uma lesão que tem um nome curioso. Você já ouviu falar em dedo em martelo? Essa é uma lesão do tendão extensor, que fica mais próximo à ponta do dedo. Pode acontecer devido a um trauma ou um corte. Como resultado, o paciente não consegue endireitar a ponta do dedo e, caso não seja tratado de maneira adequada, pode resultar em problemas mais sérios, como artrose, dor na articulação. Para a gente entender sobre o assunto, recebendo um ortopedista especializado em cirurgia da mão, Dr. Bruno Macedo. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, a gente já falou bastante do dedo em gatilho, né? Já. E aí eu fiquei pensando, dedo em martelo. É diferente, mas é algo comum, doutor? Acontece muito? A ortopedia gosta de usar esses nomes de objetos para dar nome de lesão. É extremamente comum. Então, geralmente são lesões traumáticas. Então, imagine, tá jogando vôlei, tá jogando basquete e recebeu uma bolada de frente assim pro dedo. Ou caiu alguma coisa embaixo da cômoda, você abaixa para pegar sem ver, sem olhar o que está colocando a mão e aí bate de frente. Ou pode acontecer uma lesão aberta. Tá cortando aquela cebola bem picadinha, tem um acidente e corta o tendão extensor lá em cima. Então, o que é que vai acontecer? Em todas essas lesões, o tendão que faz a gente esticar a pontinha do dedo, ele vai partir, ele vai romper. E aí, consequentemente, a gente tem a queda da ponta do dedo. Se a gente não consegue recolocar esse tendão ponta com ponta, ele não vai cicatrizar bem, o dedo vai permanecer abaixado, a gente vai perder extensão, perder função do dedo. Doutor, sabe aquelas batidas que às vezes as pessoas dão e parece que está doendo a unha? Isso também é perigoso? Pode chegar no tendão, por exemplo? Pode, porque geralmente são lesões que a gente vai ter de trauma axial, ou seja, trauma na pontinha do dedo. Então pode machucar o leito ungueal, que é onde a unha nasce, onde a unha cresce, pode fazer até aqueles hematomas que tem quando a gente prende a porta no carro, por exemplo. Mas quando a gente bate de frente para o dedo, geralmente a gente vai fazer ou uma flexão súbita, o dedo vai flexionar bem rápido e bem forte, ou pode estender, pode fazer o contrário. Geralmente, quando a gente tem extensão, a gente vai ter o que a gente chama de dedo e martelo ósseo. Vai ter a lesão junto com a fratura. Se torna um pouquinho mais grave. A probabilidade da gente precisar, inclusive, operar para colocar aquela fraturinha no lugar aumenta muito. Porque dependendo do tamanho do fragmento ósseo, inclusive, gera instabilidade na articulação. A articulação vai sair do lugar. Então, não é só o dedo que caiu. É o dedo que caiu e a articulação que escorregou junto. Então a gente precisa recolocar. Porque se consolidar aí a gente vai ter artrose, vai ter dor por muito tempo. Então são lesões realmente um pouquinho piores e são lesões extremamente comuns. Vai acontecer. E na hora o dedo já cai, doutor? Na hora o dedo já cai. Inclusive, quando a gente tem a lesão só do tendão, até por conta do limiar de dor das pessoas, tem muito paciente que chega no consultório dizendo, doutor, eu nem vinha porque realmente não está doendo tanto, mas eu notei que o dedo está caído, eu não consigo mais estender a ponta do dedo, não consigo mais esticar a ponta do dedo. Então, na maioria das vezes é na hora. Existem algumas doenças que podem simular um dedo em martelo, por exemplo, artrite reumatoide, a gente tem um desgaste, a deformidade, aí um belo dia o dedo vai lá, entorta e acaba realmente caindo. Mas a lesão do dedo em martelo clássica são geralmente lesões traumáticas ou lesões abertas por conta de um acidente com arma branca, por conta de um atrito no asfalto, o motoqueiro caiu da moto, arrastou a mão no asfalto e perdeu aquela substância lá da pele, do tendão, ou na maioria das vezes é trauma, a gente vai lá e bate a mão e acaba machucando o dedo. E geralmente vão acontecer nos dedos longos, que justamente os dedos que a gente vai procurar alguma coisa, vai colocar a mão e vai bater na pontinha desses 3 dedos, principalmente. Que geralmente acontece nesses dedos, geralmente né? Nesse. Pode acontecer, lógico, em qualquer um dos 5. Mas geralmente nos 3 dedos longos, que a gente chama, são as lesões bem mais frequentes. E doutor, tem diferença, por exemplo, se acontece isso com uma criança, a recuperação é melhor ou é a mesma coisa, precisa de um tratamento específico? Geralmente vai precisar de uma atenção a mais. Lesões de dedo em martelo na criança podem atingir a cartilagem de crescimento, onde o osso vai crescer. Então, dependendo do tamanho do trauma, dependendo do tamanho da lesão, a gente vai ter uma fratura dentro da cartilagem de crescimento. E se não for bem tratado, esse osso pode crescer de uma forma deformada, pode não crescer tão bem, ou pode acontecer até o fenômeno de hipercrescimento, vai crescer mais de um lado do que do outro, e aí vai deformar o dedo com o passar do tempo. Então, assim, são lesões muito parecidas, mas que na criança exige uma atençãozinha especial por conta da cartilagem de crescimento que a gente vai ter que no adulto não tem mais. Porque ela está ainda desenvolvendo, ainda crescendo. Que perigo isso! Doutor, como funciona o tratamento? É uma receita de bolo. Dedo e martelo tendíneo, que é o mais comum, o menos grave, vamos dizer assim, exigem paciência e tempo.
Não tem um segredo muito grande. Eu preciso imobilizar, eu preciso que as duas pontas do tendão estejam juntas para que haja a cicatrização. Se por um acaso a gente deixa o dedo caído, esse tendão ele não vai cicatrizar ou vai cicatrizar de forma alongada, então não vai ter função. Então qual é a ideia do tratamento? A gente imobilizar o dedo esticado ou melhor, até com a pontinha arrebitada do dedo. E aí por que precisa? Igual a gente tem na foto ali, doutor? Isso. Desse jeito. Existem órteses metálicas, órteses de plástico, mas a ideia é basicamente a mesma. Deixar o dedo em extensão total ou em hiperextensão, deixar a pontinha do dedo bem arrebitada. E aí eu garanto que tem esse contato entre as pontas do tendão e a gente vai cicatrizar bem. Mas por que precisa de paciência? Porque o tratamento é relativamente simples, mas vai levar entre 6 a 8 semanas, que é o tempo de cicatrização do tendão. Então as pessoas vão querer tirar a imobilização e toda vez que a gente tira e o dedo cai, aquela cicatrização que estava acontecendo no tendão, ela vai quebrar e a gente meio que tem que recomeçar. Começa do zero, praticamente. Começa do zero. Então, assim, é uma lesão que dá para tratar de forma tranquila. Na maioria das vezes, o martelo tendino não vou precisar de cirurgia, mas precisa de paciência, porque se a gente não tiver essa paciência, aí a gente vai precisar da cirurgia. E geralmente são cirurgias indicadas justamente em casos crônicos. Porque se eu deixar o dedo em martelo, o que é que pode acontecer? Além da artrose que pode acontecer, dor que pode ter residual, mas a gente pode desenvolver uma segunda deformidade no dedo, que é o pescoço de cisne. Parece um pescocinho de um cisne mesmo. Aqui, nessa articulação, a gente vai ter a flexão e aí, compensatoriamente, a gente não percebe isso, mas a gente vai começar a fazer extensão da articulação proximal aqui. Então, aqui vai ficar dobrado e aqui vai ficar super esticado. Nossa. E aí a gente tem um desbalanço ligamentar gigantesco no dedo e isso vai gerar dor, isso vai gerar mais perda de função ainda. Então, a ideia de tentar não deixar esse dedo em martelo para o resto da vida é justamente, inclusive, impedir que a gente vá ter outras deformidades. E aí a cirurgia, de novo, não é o ideal. O ideal é que a gente trate de forma aguda, bateu, vai no pronto-socorro da ortopedia, o ortopedista vai avaliar se tem fratura junto ou não. Não tendo fratura, imobilizar 6 semanas, na maioria das vezes, o tempo todo. E as 2 últimas semanas completando as 8, só para dormir. E aí, na maioria das vezes, a gente não vai ter perda de função do dedo, o dedo vai ficar retinho. Se a gente tiver menos de 15 graus de perda de extensão, não vai ter perda de função, então a gente considera o tratamento como sucesso. Mas se a gente tiver uma grande perda de extensão, já chegou para a gente depois de 3, 4 semanas de lesão, a gente precisa operar. E a gente precisa reconstruir o tendão, passar um pino na ponta do dedo para evitar que aquela reconstrução que a gente fez, ela vá romper, e aí o paciente vai ficar mais 3, 4 semanas imobilizado, vai precisar de fisioterapia depois. Então, uma coisa que era relativamente simples vai se tornando cada vez mais complicado. Nossa, muito complicado. Doutor, tem perguntinha, vamos lá. Isso aí, temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Otávio Toledo. Boa tarde, doutor. Eu tenho dormência na mão esquerda com frequência durante a noite e praticamente todos os dias. O que pode ser? Como devo tratar? Obrigado, Otávio, pela pergunta. E aí, doutor? Vamos lá. Queixas de dormência e formigamento geralmente estão relacionados com compressão dos nervos. E a gente ouve muito falar desse paciente, eu achei que era da circulação. Tem paciente que acorda de madrugada com o braço formigando, acha que está infartando, vai no pronto-socorro até. Geralmente está relacionado com compressão nervosa. E aí essas compressões que pioram à noite no membro superior, geralmente estão relacionadas com síndrome do túnel do carpo, que é a compressão que a gente vai ter lá no punho, síndrome do túnel cubital, que é a compressão que a gente vai ter no cotovelo, mas estatisticamente a síndrome do túnel do carpo ela é muito mais frequente. Tem uma infinidade de outras doenças que vão meio que simular esses sintomas, mas síndrome do túnel do carpo é realmente a mais frequente. Então, como é que a gente faz? Precisa do exame físico do cirurgião de mão, do ortopedista, porque a gente tem indícios já no exame físico se a gente tem sinais de gravidade, onde é a compressão, a gente consegue já topografar, já saber onde é a compressão examinando o paciente. E aí a gente vai ter alguns exames também, eletroneuromiografia, ultrassom do punho ou do cotovelo, que pode ser necessário. A gente tem que excluir que não tem uma hérnia de disco na coluna cervical, que pode dar reflexo na mão. Então essa avaliação é muito importante e essa avaliação vai ditar o tratamento. Se eu tenho uma compressão no punho, eu vou tratar de uma forma, se eu tenho uma compressão no cotovelo, eu vou tratar de outra. E se eu tiver uma compressão grande na coluna cervical, aí é outra história. Doutor, nós somos muito frágeis, né? Porque se a gente for pensar, a gente é muito perfeito, mas é uma coisa ligada na outra, né? E uma ponta do dedo pode ser algo muito gigante. As pessoas perguntam, doutor, mas você é especialista em mãos, você não imagina
o mundo que é do punho para frente. É uma coisa assim espetacular, de tanto de ligamento, de parte óssea, de biomecânica, de vetores de força. A gente lida com física o tempo todo, dependendo da mobilidade do punho, dependendo da mobilidade do dedo. Então eu vou ter um tendão que vai puxar para um lado, um tendão que vai puxar para o outro, ligamento que vai segurar aquela articulação no lugar. E se a gente rompe um lado, não rompe o outro, eu vou ter lesões totalmente diferentes. Então, por exemplo, o dedo em martelo, a gente tem a lesão do extensor, mas eu posso ter uma lesão do extensor aqui também, que a gente chama de dedo em botoeira. É outra história, é outro tratamento, outra evolução. Doutor, tem perguntinha de Instagram, vamos lá. Isso aí, impressionante, viu? Ó, da Leia Santos, pode mandar pergunta pelo Instagram também, tá bom? Que a gente vai responder. Minha mãe aguarda uma cirurgia para corrigir o dedo em martelo há 3 anos. Será que ainda resolve? Ela continua com dor e com o dedo caído. Ô, Leia, muito obrigado, viu? Um grande beijo para sua mãe aí. E aí, doutor, ajude a Leia, doutor. Nossa, muito tempo, Muito doutor. tempo. A realidade, nossa, às vezes é bem complicada. A gente considera uma lesão crônica a partir de 3 semanas. Então a gente teve o trauma, o dedo caiu, não tem fratura e a gente vai ter um dedo martelo tendíneo crônico a partir realmente de 3 semanas. O professor Walter Albertoni, que foi um dos fundadores da Casa da Mão, da Escola Paulista de Medicina, estudou muito bem o dedo em martelo e viu que depois de 3 semanas ainda há uma boa tentativa da gente tratar sem a cirurgia, tratar com imobilização. Mas depois de 3 anos, realmente não tem muito o que fazer. E aí a gente tem que começar a observar se a articulação ainda é viável. Passou muito tempo com essa articulação caída, sem mexer direito, e a articulação foi feita para ser móvel. Se a gente não mexe, a gente começa a morrer um pouquinho a articulação. Então, primeiro de tudo, avaliar se essa articulação é viável. Se ela não é viável, a gente tem outras cirurgias que a gente chama de artrodese. A gente realmente deixa a ponta do dedo reto, mas em compensação, como a articulação não era boa, não estava viva, a gente vai travar a articulação. Então, muda inclusive a cirurgia. Ah, não, eu tenho uma articulação viável ainda, 3 anos, dá para consertar? Dá, não é o ideal, mas ainda dá para fazer a cirurgia de Brooks-Grania, que é essa reconstrução do tendão extensor, mas é muito tempo. Realmente tem que ser bem avaliado se a articulação é viável ainda. E aí teria que ter uma fisioterapia diária, porque, né, doutor, é muito tempo que o dedo ficou e por mais que você tente, você consegue movimentar ele? Isso é uma boa pergunta. Se a gente tem um paciente que muitas vezes é minimamente orientado, que colaborativo, mesmo ele não conseguindo mover o dedo ativamente ou tentando forçar o dedo, o paciente vai, fica mobilizando o dedo e aquela articulação ela se torna móvel. Então, se eu tenho uma articulação móvel, mesmo depois desse tempo todo, é muito melhor. Se o paciente literalmente não mexeu esse dedo durante esses 3 anos, a articulação vai ser rígida. E aí é um dos critérios que a gente diz que a articulação não é mais viável. Então, nem eu fazendo força aqui eu vou conseguir mexer o dedo, quanto mais ela com um tendãozinho fininho, como é que vai esticar esse dedo? Realmente não vai. Nossa, que dor. Temos mais uma pergunta. Mais perguntas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Da Dalva, de Cariacica, Espírito Santo, vamos ver. Boa tarde, doutor. Minha mãe tem um indicador torto, mas ela tem artrose. Pode confundir com dedo martelo? Obrigado, Dalva, pela pergunta. Olha, essas deformidades que a gente comentou aqui realmente podem simular um dedo em martelo. Geralmente a artrose não vai ser uma coisa abrupta, que nem o trauma que a gente vai ter. Vai deformando de pouquinho em pouquinho, a gente vai ter alterações realmente do ângulo, o dedo vai ser mais torto para um lado, mais torto para o outro, vai ter aquele aumento de volume para aqueles carocinhos que a gente vai ter no dedo. Então a gente consegue diferenciar bem um do outro. Mas à primeira vista você vê um dedo principalmente caído, você pode até pensar que é um dedo em martelo, mas realmente é outra causa, outra deformidade na maioria das vezes, inclusive outro tratamento também. O exame é clínico, doutor? Ou para tirar de repente essa dúvida, teria que fazer outro exame? O exame clínico é importantíssimo, a clínica é soberana, a gente costuma dizer, a boa avaliação do cirurgião de mão já vai dizer muita coisa, mas na maioria dos casos o raio-x simples já vai ser o suficiente, por incrível que pareça. A gente pensa muito em exames muito caros, muito demorados, difíceis de conseguir. Lógico que tem suas aplicações, tem coisas que a gente só vai conseguir ver com a ressonância, por exemplo. Mas dedo em martelo, artrose na ponta dos dedos, o raio-x simples é o melhor exame fora a avaliação do ortopedista. A dica é, bateu, deu trauma, corre pro hospital. Vá no pronto-socorro, procure ajuda, porque assim, pode chegar, fazer uma radiografia, não ter nada, o dedo tá retinho, tomar medicação para dor e seguir a vida, excelente. Mas nenhum ortopedista deseja que você vá encontrar alguma coisa no seu raio-x. Mas se houver realmente alguma coisa, ou se houver um dedo em martelo,
tem que começar a tratar o quanto antes, porque a gente tem um sucesso, uma chance de sucesso muito maior. Com certeza. Se cuide, minha gente. E ó, se você tem mais dúvida, aproveita, manda mensagem pra gente pro doutor voltar e falar de outros assuntos também, tá? O telefone é o 12 99104 0692 e o Instagram do doutor, @doutor Dr. Bruno Macedo. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço.